coisas, porque quando ela falou assim, Aristide, vem aqui, eu falei assim, Aristide, eu fiquei pensando, esqueci que era eu, né? A gente toma uma outra identidade, que a gente esquece do nosso verdadeiro nome, né? Sérgio. Quando chama Aristide, eu fico procurando quem é, né? Sou eu. Aí eu esqueço que sou eu. Aí eu fico lembrando, sou eu, é o meu pai. Sou meu pai, sou eu, né? Aí a gente vai, é mesmo. Então a gente vai tomando uma identidade, né? Que é legal, é normal. Mas hoje nós viemos dividir um estudo aqui, que eu lembro que a última vez que eu estive aqui, eu comentei, saí um pouco do tema e nós comentamos alguma coisa sobre um processo que eu tinha passado e a gente tinha comentado sobre a gente não viver sozinho. Deve estar gravado, eu não vou repetir porque deve estar gravado. Até na época eu lembro que eu comentei com vocês aqui, se alguém entendia muito bem, se a gente não poderia viver sozinho, nós comentamos alguma coisa. Vamos repetir algumas coisas daquele dia, porque é um texto do André Luiz que eu não conhecia, não tenho livro, mas uma companheira recente na casa, ela foi ler esse texto que a gente faz um estudo online, e ela pegou esse texto, e o texto me deu assim um impacto, me chamou a atenção, e eu pedi a ela o texto, eu não tenho o livro, pretendo comprar o livro, e eu comecei a refletir sobre aquilo mesmo que eu falo, aquilo mesmo que eu penso, mas como ele foi mais profundo do que eu sempre digo, que é quanto aos outros. Eu vou permitir só que eu leia o texto todinho, tá bom? Se me permitir, se eu ler o texto, depois eu vou pegar algumas questões do livro dos Espíritos e nós vamos destrinchando parte a parte para ver como eu me encaixo dentro do que o André Luiz vai dizer e como vocês são bem superiores a mim, vocês vão ver só, né? Então nós vamos lá no texto. O texto é quanto aos outros, né? É de André Luiz, está no livro Respostas da Vida. Quem conhece esse livro tem, é o item 9 desse livro. E ele começa assim: se você acredita que possa alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. A vida foi criada à feição de máquina complexa, em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Não fuja à engrenagem de seu grupo se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Através deles é que você se analisa para observar-se com segurança. Não intente transformá-los de imediato, porque qual ocorre conosco são espíritos em evolução, caminhando entre dificuldades e sombras para o conhecimento superior. Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. Esse nos ensina a paciência, aquele a compreensão, aquele outro imperativo da bondade, tanto quanto somos pessoalmente para cada um deles teste vivos nesses mesmos assuntos. Acredite, sempre que os outros não apareçam nos apareçam a maneira de problemas, somos para eles outros tantos problemas a resolver. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. Isso aqui, gente, eu estava comentando agora antes de vir para cá, quase que eu perco a hora, né? Estou estudando com uma companheira e que no estudo online a minha esposa fica na sala e eu me tranco no quarto para que não dá aquele eco, né? E como ninguém viu, eu desliguei a câmera e juro para vocês que eu me emocionei. Eu nunca tinha lido esse texto, apesar da caminhada aí, o tempo que eu tenho na doutrina, apesar de eu acreditar nisso tudo, aliás, é o que eu sempre digo, aliás, eu aprendi assim na minha vida,
como eu sempre digo assim, independente de religião, aprendi com a minha mãe, né? Da gente sair de casa, quando era criança, estava alguém doente, minha mãe levava a gente para visitar. A gente aprendeu a fazer com o outro era o nosso objetivo, por ela ser cristã, católica, num tempo desse. A gente acreditava, ela faleceu num domingo de Páscoa, onde a gente ia fazer um almoço, ela faleceu em casa. E então isso me chamou muita atenção, porque era tudo que eu aprendi e continuo aprendendo da doutrina, mas às vezes a gente não consegue captar bem aquilo que a gente ouve. Então nós vamos destrinchar isso pouco a pouco, mas antes a gente pode perguntar assim, mas foi o André Luiz que deu esse texto? Porque a gente costuma dizer assim, eu progredo sozinho, né? O meu progresso é individual. Ninguém precisa progredir por mim, é verdade, né, Júlio? É verdade. A Marisa não vai progredir por mim. Porém, o que nós aprendemos da doutrina? Que cada um de nós somos instrumentos para que o outro progrida. É nisso que ele está dizendo. E aí, é claro que a gente tem que recorrer à obra principal. Sem ela, não tem nada, né? A gente pode ler qualquer livro, a gente pode estudar qualquer coisa, mas sem o livro dos Espíritos, não se faz doutrina espírita. Então, a gente foi na lei de sociedade. Eu vou ler da 776 até a 769. Aliás, até a 777, até a 770. Diz assim, necessidade na vida social. Depois a gente destrincha isso aqui. A vida social é natural? Kardec perguntou para os Espíritos. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. A gente passa pelas perguntas, pelas respostas e vai embora, né? A gente, é isso mesmo, conversa, vai embora e analisa. E ele vai continuar aqui. Kardec. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Essa aqui é mais importante, tanto Kardec vai fazer um comentário. O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer porque não possui todas as faculdades. Essa é mais importante, né? Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Aí Kardec vai fazer um comentário assim. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredir. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Só aqui, né? Os Espíritos dizendo para a gente, Kardec, que a gente não vai progredir sem o outro, porque falta a gente coisas para serem complementadas. Nós não temos todo conhecimento, temos. Não sei vocês, eu não tenho. Né? Eu estou aqui na frente só porque a Marisa pediu e eu dei uma estudadinha. Né? A diferença aqui é que eu estudei para estar aqui com vocês hoje. Não significa que eu sei mais do que ninguém. Eu duvido que o João sabe mais do que eu. Né? Até porque, não, assim, de verdade, né? Ela tem uma formação acadêmica que eu não tenho. Então ela dispõe, sim, de uma capacidade intelectual maior do que a minha. A gente precisa entender que isso é natural. Isso não é desmérito para mim, não é nada. E nem para que ela se faça uma pessoa melhor do que ninguém. Não é nada disso. É porque é o trabalho que ela tem que exercer para que ela, como instrumento da espiritualidade, faça com que o outro progrida, porque a necessidade dela também progredir. Simples, né? Simples.
Mas nós não, né? Ah, não. Mas Ju é muito metida porque ela tem faculdade, eu não tenho. Né? Mesmo sendo espírita, muitas vezes. Não é nada disso. Porque muitas vezes a gente não conhece tudo, precisa de outro. Então vamos lá destrinchar um pouquinho o texto. Eu vou só, vocês já sabem, eu vou pegar um pouquinho de água, porque eu estou agora em tratamento. Eu estou em tratamento com o otorrino, né? Porque não estava aguentando, acabei de fazer 2 exames para entregar um a ele, não consegui entender porque o médico escreveu à mão, aí ele pode ser formado em medicina, mas ele não é alfabetizado, então a gente não consegue entender a letra, né? Então só quando eu for no médico para saber o que realmente deu no exame. Mas uma coisa, o médico já disse, eu estou com uma faringite crônica, né? Só vamos descobrir um motivo agora. Então precisarei molhar a garganta, porque de vez em quando eu vou tossir, desculpa, de vez em quando vai falhar minha voz, porque eu estou realmente numa crise. Então vamos lá. Vamos ao texto. A primeira linha, o primeiro parágrafo, eu já comecei a me impactar. Olha só. Se você acredita que possa alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. Já descobri que eu não cheguei a verdade nenhuma, só aqui. Né? Descobri verdade nenhuma, só ele vai dizer. Se a gente acredita que alcança a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. E isso é uma verdade, né? Porque muitas vezes a gente acha isso. Então, olha só, o meu progresso é individual, ninguém pode progredir por mim. Só que muitas vezes a gente fala isso achando que a gente não precisa de ninguém, né? Basta que eu faça o bem. E é verdade. Basta que eu faça caridade. Mas aí é a pergunta que eu vou fazer. Como que eu faço a caridade se não tiver ninguém? Hã? Aí é que está a pergunta. Eu vou fazer caridade como? Se eu estiver isolado? Ninguém precisa me responder. Vocês pensam. Tá? Já começa por aí. Né? Precisa analisar. E vai continuar assim. A vida foi criada à feição de máquina complexa em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Eu acabei de falar, a gente está falando de hoje. Cada um de nós temos uma função na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer área nós temos uma função. Todos nós aprendemos com o outro e todos nós ensinamos. Não é isso? Preste atenção, como alguém está sempre aprendendo alguma coisa com a gente. E nós estamos aprendendo com o outro. Ontem, assim, sem ser de moral, é de coisa prática. Nós estamos com 2 jovenzinhos no grupo. Acho que Marisa chegou, depois eu vi que ela estava gravando o seminário, né, o dia que eu estava trabalhando. E ela entende das coisas todas, né? E tem outra também. Aí eu disse, assumi elas como minhas sobrinhas, né? Porque minhas sobrinhas, falei com o pai, com a mãe dela, eu quero nem saber se vocês estão gostando ou não, o problema é de vocês. Agora são minhas sobrinhas. E ontem, depois do estudo online, ela foi me ensinar um negócio online. Aí eu estava falando hoje com ela, que maravilha que eu estou deslumbrado, porque eu estou querendo aprender algumas coisas, só que ninguém consegue me ensinar. Né? As pessoas falam assim, você pega, faz assim, faz assado, principalmente questões de informática. Pega, gente, eu sou daquela geração que é complicado, né? Eu faço um monte de coisa no celular, mas se der alguma coisa, eu começo a ficar desesperado, porque eu não sei como resolver. Aliás, eu não sei nem como é que alguma coisa está aqui, né? Nem sei algumas coisas. Então, as pessoas falam assim, não, vai fazendo aí que você aprende, é ótimo. Não é bem assim, né? Aí ela tem a maior paciência comigo, igual ela lá na casa dela e eu na minha.
vai, abre uma janelinha onde? Do seu lado esquerdo, né? Aquela paciência de jovem de 21 anos, que tem com velho de 50, quase 60, né? Vai lá, abre a janelinha. Aí eu fui abrir a janelinha, fui lá, e quando eu consegui fazer tudo, eu dei um grito, que bom, né? Vai acabar na sala, o que houve aí? A minha sobrinha me ensinou, né? Aprendi com uma jovem. Como que a gente não precisa do outro? Né? É uma bobagem, mas a gente vai aprendendo como que aquele menininho ali não pode me ensinar alguma coisa. Não é? Claro que pode me ensinar. E ele vai dizendo assim, ó, não fuja a engrenagem do seu grupo se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Aí esse aqui eu vou fazer tudo. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Isso aqui é fantástico, né? Nós temos uma mania de dizer assim, não, eu não posso ficar num lugar aonde a gente só arruma problema. Marisa é complicado, eu vou ficar lá no GK, porque Marisa é complicada, tudo que eu falo ela é contra, aí eu começo a criar um negócio, né? Mas olha o que ele diz, não fuja a engrenagem do seu grupo se deseja aperfeiçoar e progredir. Se eu saio por isso, quem está errado sou eu que não estou progredindo, é o meu progresso. Se Marisa é um problema na minha vida, vou tirar você para isso, você não é meu problema na minha vida, tá? Mas é porque você é o único que eu posso falar, de intimidade, né? Aí eu vou dizer, Marisa é um problema na minha vida. Se eu sou espírita e entendo isso, se ela é um problema, é reflexo. Eu preciso entender por que ela é um problema na minha vida. É porque eu preciso desse problema para vencer. Eu preciso vencer esse problema, porque se ela é um problema, é porque eu tenho problema naquela área. Eu é que tenho o problema. Ela só é instrumento da espiritualidade para que eu vença, meu reflexo. É isso que a André Luiz está dizendo para a gente. Mas a primeira coisa que a gente faz, nós não queremos problema na nossa vida. Eu não encarnei para ter problema. Né? Eu fujo de problema. Se o problema está aqui, eu quero estar lá do outro lado. Só que o problema vai atrás de mim. Porque eu não resolvi o problema. Eu é que tenho que resolver o problema. Não é o GECAL que tem que resolver o problema. Não é o GECAL que tem que mudar. Porque o GECAL é feito de quem? De quem? É só das paredes? Não, né? É feito de nós. E aí nós vamos encontrar o grupo perfeito. Se alguém tiver, me diz que eu vou largar o meu problema e vou para esse. Né? O Emmanuel vai dizer, se eu não me engano, no livro da Esperança, acho que é esse. Uma moça chega e pergunta para o presidente de uma casa, né? Que ela queria, que ela ia sair do grupo que ela estava, e começou a enumerar os problemas. E aquele diretor da casa, um homem muito experiente, disse, minha senhora está certa. Tudo que ela falava eu concordava. Tudo que ele falava eu concordava. Porque fulano nessa ela foi dando todos os defeitos de todos os trabalhadores da casa. No final ela diz assim, será que eu encontro um grupo que seja diferente, que tenha um monte de gente perfeita? Ela disse, sim, claro. O senhor sabe aonde ser, qual o grupo de Jesus, na qual a gente ainda não vai alcançar. Né? Ela saiu frustrada. Nós não vamos encontrar o grupo de Jesus ali. Aliás, o grupo de Jesus é o nosso. Né? Nós somos o grupo de Jesus. Com todas as dificuldades, com tudo isso. Então, se a gente foge, a gente está fugindo do nosso planejamento espiritual. Esse que é o problema. Se eu fujo do meu planejamento espiritual, eu vou ter problema. Né? Eu planejei esse problema. Eu não sei disso. Jesus diz assim, né? No mundo terá tribulações. A gente adora as palavras de Jesus, mas não entende o que ele está dizendo para a gente. Né? Acha que ele falou aquilo lá para o povo dele lá naquela época e não serve para a gente. No mundo terá tribulações, mas ele diz uma coisa, eu venci o mundo. Né? Agora eu não quero vencer o mundo,
tribulações, não vai dar. Não vai dar, infelizmente. Ele vai dizer, ó, através deles é que você se analisa para observar-se com segurança. E aí? Quando a gente tem algum problema com o outro, a gente se analisa? Será que a gente se analisa? Será que a gente acha que é sempre o outro? Eu sou imperfeito, mas aquela pessoa, aquilo que ela fez, eu não faço mais. Não é isso que a gente fala? A gente fala sempre isso. A gente não, sei, eu falo, né? Você não, eu falo, né? A gente não fala. Mas como é que pode? Não aprendeu nada. Isso aí eu não faço mais, isso eu já aprendi. Eu aprendi, mas o outro não aprendeu. Né? Ele vai dizer assim, ó, não intente transformá-lo de imediato, porque qual ocorre conosco são espíritos em evolução, caminhando entre dificuldades e sombra para o conhecimento superior. A gente quer transformar a pessoa, né? A gente só acha que a gente tem que ter contato com as pessoas. Como é que é ter uma expressão agora moderna, né? Pessoas tóxicas. Não queria lembrar essa palavra, né? Não fico fulano é tóxico. E eu sou o quê? Tóxico. Né? Não fico fulano é tóxico. Mas se fulano é tóxico, e eu estou com fulano e eu não sou tóxico, eu preciso ajudar esse fulano a sair desse problema do vício. Tóxico é uma coisa que não é bom, né? Não é bom. Mas não, eu não quero caminhar com quem é tóxico, eu quero caminhar com quem é bom. Eu vou encontrar as pessoas e eu vou querer transformar. Né? A primeira coisa que a gente faz é dar aula de espiritismo para aquelas pessoas que a gente vê com problema. Eu lembro que eu fui numa casa espírita, terminei de fazer um trabalho, e uma pessoa chegou, acho que já comentei isso aqui, e ela teve uma dificuldade, que eu prefiro não falar qual a dificuldade da pessoa, e ela foi fazer vídeo e falar para ela, procura uma casa espírita, que lá eles vão te dar uma resposta. Tinha acontecido uma situação com essa pessoa, e ela estava chorando muito. Aí eu não gosto de conversar, ainda mais com mulheres sozinha. Eu falei assim, minha esposa vai ficar comigo? Não tem problema não. Nós ficamos juntos. E ela começou a dizer que quando ela chegou nessa casa espírita, inclusive ela me contou quem era, uma pessoa da minha relação, muito ligada a gente. E essa pessoa tinha falado para ela assim, olha, seu problema é de vida passada. Pronto. Aí a pessoa falou assim, não, pode ser de vida passada se eu nem conheço ninguém, né? Aí ela disse assim, o seu trabalho aqui na frente me ajudou a entender um pouco, não sou melhor que ninguém, é isso. E aí eu fiquei refletindo, como a casa espírita às vezes pode destruir a pessoa em vez de ajudar, né? O cuidado que a gente tem que ter no que a gente fala, em querer modificar o outro sem saber como. A gente pode destruir o outro, né? Com a nossa questão de tudo a gente tem receita de espiritismo para o outro. Né? Isso é complicado, né? Complicado. Até porque ontem a gente estava estudando o céu e o inferno e Kardec estava dizendo sobre isso. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai entender a mesma coisa e nem todo mundo vai passar pela mesma coisa. Então, eu não posso atribuir ao outro aquilo porque eu tenho uma visão espiritual de que ela está passando por aquele problema porque ela está fazendo alguma coisa errada no sentido de que eu acho que aquilo é errado. Né? Porque aí é um julgamento. Eu não posso chegar para ninguém aqui, alguém falar assim,
Olha, eu estou com problema financeiro. É que eu não vou falar o problema da pessoa. É um problema até um pouco sério. Mas a pessoa chega para mim e fala assim: eu estou passando por um problema financeiro desde novo, eu trabalho, eu não ganho. Olha, porque na vida passada você foi rico e usou mal o dinheiro, né? Aí a pessoa fica assim: meu Deus, então nessa vida você nasceu para ser pobre e passar por essa dificuldade. Você corre muito, não corre mais? Isso pode destruir o outro. Aí a pessoa fala assim: o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer, você tem que trabalhar isso aí, ajudar os outros. O cara está passando por um problema, ele não pode nem. Como é que ele vai? Aí a gente começa a dar receita ao outro daquilo que a gente não faz. Aí o outro vai, olha assim: mas você tem uma vida boa, não ajuda ninguém. Não, eu dou cesta básica, no grupo, dou a minha cesta básica. Mas e aquela pessoa que estava precisando de uma conversa e você falou assim: é chato pra caramba, estou correndo dele, né? Estou correndo dele. Então, a gente precisa entender isso, que a gente tem que ter muita preocupação com essa história de que a gente quer mudar o outro, de que a gente vê o problema do outro e a gente tem receita. Eu não sei, eu sempre digo, lá no meu grupo o pessoal gosta dessa frase que eu digo: isso tudo fofoca espiritual. Tudo fofoca espiritual. Eu não sei da vida espiritual de ninguém. A gente pode deduzir alguma coisa. Posso deduzir, mas eu não tenho certeza. Eu muito mal desconfio da minha. Que eu não tenho nem certeza da minha, mas eu desconfio por algumas coisas que eu passo. Desconfio. Mas não tenho certeza. Então, aí a gente vai querer transformar o outro. Que o outro vai perguntar para a gente. Isso acontece, já falei aqui várias vezes, falo em todo lugar. No meu trabalho, é assim: se eu tiver cuidado, eu vou passar os meus plantões dando consulta. Não, eu trabalho no hospital, mas não vou dar consulta médica, vou dar consulta espiritual. Qualquer coisa as pessoas estão procurando a gente. Eu quase certeza que todo mundo aqui é procurado quando sabe que é espírita, né? Não acredita no espiritismo, mas sabe que você é espírita. Na minha casa está acontecendo. Quem já passou por isso aqui? Só para a gente fazer, quem já passou por isso? Tem pouca pessoa, graças a Deus, eu passo sempre. Não é? Você não passa na escola, direto, né? Agora então nós estamos com um problema lá, que eles estão dizendo que tem um fantasma. Está todo mundo vendo esse fantasma. E eles acham que eu tenho que resolver o problema do fantasma. Né? Chegam lá: você que é esse negócio aí, que a gente não fala nem o nome. Né? Aí às vezes a gente aproveita essa situação para transformar o outro, aonde eu quero chegar. Né? Aí a gente chega e fala assim: olha, sabe por que isso aí? Que aqui está um ambiente muito ruim, né? É fofoca de um, fofoca de outro, um não se dá com o outro, e não sei o que a gente precisa. Aí a gente começa a querer transformar o outro. Aí a gente vai ver: o fofoqueiro sou eu, seu espírito, né? A pessoa que está criando toda a confusão do trabalho sou eu, seu espírito. Aí a gente vai ver: está todo mundo dizendo assim, lá a gente escolhe Aristide, é o pior de todos, né? E diz que é da igreja, né? E diz que é da igreja, né? Nós somos muitas vezes o problema do outro, como ele vai dizer lá na frente. Então a gente precisa refletir se a gente quer mesmo transformar o outro. Mas na casa da gente, meu Deus do céu. Aí eu fico refletindo assim, fazer uma reflexão com vocês. Se a gente tivesse que estar isolado mesmo, essa lei, uma lei fantástica, como é que a gente ia nascer? A primeira pergunta que eu quero fazer: para a gente encarnar, a gente precisa de quê? A gente precisa de duas pessoas se unirem, não é isso? Se duas pessoas não se unirem, a gente não vem de jeito nenhum. Só aí a gente já depende de dois espíritos
que a providência divina coloca na nossa vida, nosso pai e nosso amigo. Né? A gente não precisa, ou alguém aqui nasceu de geração espontânea, você fala, pode falar, que eu não sei. Né? A gente já precisa, só para chegar aqui na terra, de 2 pessoas. E aí vem outra encrenca. A gente nasce num lugar que a gente vai encontrar mais gente além do que os 2. Se for só os 2, a gente vai dar um jeitinho. Mas aí vem mais um, ou a gente já encontra outros, como eu no meu caso, que sou caçula. Né? Os outros são bem mais, o meu irmão é bem mais velho do que eu, ainda por cima. Todo mundo acha que eu sou filho dele, que não dá nada a ver comigo. Né? Comigo não com os outros. E aí a gente começa. Aí na minha casa chegou um monte de gente para morar. E eu pensava, já disse isso aqui para mim. Eu dizia assim, aí minha mãe falou assim, me tirou do quarto, me botou na copa, casa velha antigamente umas copas, né? Ela dormia na copa e botou quem não era, falou assim, eu devo ser adotado. Só pode ser adotado, minha mãe não gosta de mim não. Aí um dia, já grandinho, fui conversar com ela sobre isso. Por que a senhora bota eles para dormir no quarto e eu, aqui não sei quem é do interior, mas eu dormia numa cama de colchão, de capim, eu já falei isso, eu lembro, né? Por isso que eu estou falando que eu lembro da história. E aí, lembra que eu falei isso a última vez, sua mãe estava aqui? Aí, por isso que eu lembrei da história. Aí, ela dizia assim, você tem que entender uma coisa, você é herdeiro disso aqui, a gente não tem nem onde morar. Uma mulher que nunca foi na escola, nunca pisou na escola, trabalhava numa fazenda porque o avô era guerreiro, nunca foi na escola, analfabeta, mas me ensinou muita coisa. Né? Conviveu com o outro. Conviveu com ele, nunca mais eu reclamei, nunca mais falei nada. Né? Aquilo ali me chamou a atenção. É isso. Então a gente precisa do outro para aprender. Aí vem as outras relações. A gente vai trabalhar, a gente vai conviver com os vizinhos. Né? Se eu pudesse, eu me mudava daqui. Né? Se eu pudesse, eu me mudava daqui, porque vizinhança ruim, meu Deus do céu. Aí você chega na vizinhança, a vizinhança também não gosta de você. Né? A vizinhança não gosta de você. Aí você vai para onde? Vai para outro vizinho. Vai morar em outro lugar. Vai estar tudo bem? Vai estar tudo bem? Não, não vai estar tudo bem. Não vai. Porque a gente precisa dessas coisas para a gente evoluir. Precisa. Não tem como. E aí a gente precisa, quando a gente aprende sobre doutrina espírita, aí a gente precisa de outra coisa, uma casa para a gente exercer a nossa espiritualidade. Ah, mas eu não preciso, isso me deixa assim nervoso. Eu não preciso estar em casa, em templo religioso para fazer o bem. Bom, é verdade. Você não precisa estar numa casa para fazer o bem. Agora, para trabalhar para Jesus em espiritualidade, você precisa, porque foi Ele que disse, não fui eu. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele não disse que era um só. Ah, mas está lá escrito que se você quer conversar com Deus, tranque-se no seu quarto. Peraí, Jesus é Deus? Para nós espíritas, Jesus é Deus? Ele falou Deus. Nesse momento aqui, eu posso estar sentado no lugar, eu posso estar aqui e estar orando a Deus, sem problema nenhum, no meu coração. Deus, que é o Pai. Né? Jesus, quando queria orar ao Pai, ele ia separado. Mas quando ele tinha que trabalhar para o Pai, ele levou 12. Jesus trabalhou sozinho? Chamou 12. 12. Fora os outros que estiveram em volta dele. 12. Ele podia ter feito tudo sozinho? Poderia. Mas ele não fez para dar um exemplo.
Então, quando a gente diz que não precisa, a gente não entendeu nem Jesus. Ele precisou de 12. Né? Até na mediunidade, quando ele vai no Monte Tabor, ele levou 3 para fazer mediunidade com ele. 3. Nós não, nós somos melhores. A gente não precisa de nada disso. Basta a gente ir para a rua e fazer o bem, que a gente não vai fazer o bem assim. Porque a gente precisa se fortalecer com o outro. O outro é meu exemplo. Desculpa se alguém aqui não concorda, mas eu só estou dizendo o que a gente vai destrinchando durante a doutrina espírita, lei de sociedade, estar junto, apagou, você sabe, entendeu? É isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa sim estar com o outro, inclusive uma instituição religiosa. Sim, porque quantos chegam aqui precisando de cesta básica, de apoio espiritual, aí eu não estou, que aquele trabalho era para mim, né? Ele vai continuar. Esse vai falar de cada um, né? Não exija deles perfeição, que estamos ainda longe de possuir, já li isso. Ele vai dizer agora de cada um, olha só. Esse nos ensina paciência, aquele compreensão, aquele outro o imperativo da bondade. Tanto quanto somos pessoalmente para cada um deles, teste vivo nesses mesmos assuntos. Isso aqui é outra coisa, essa foi a principal, assim, cacetada na minha cabeça. Essa foi. Porque o que ele quer dizer aqui? Que a gente fica falando, precisa de paciência, precisa de compreensão, o outro precisa disso, mas o outro também, eu tenho que ser o exemplo para essas pessoas, nos mesmos assuntos. Se a gente encontra uma pessoa impaciente, é porque ele é um teste para que eu exerça a minha paciência e seja exemplo para ele. Compreensão, isso aí eu fiquei triste porque o que eu tenho que compreender ainda, por quê? Eu costumo também falhar. Aquele outro imperativo da bondade, isso aí, ser bom é uma tristeza, né? Como a gente também, o que ele quer dizer aqui é que nós também somos exemplos nessa área. O outro precisa da gente, nós precisamos do outro e o outro precisa da gente. Como que isso vai acontecer se eu estiver isolado? E ele diz assim, para a gente já ir a caminho do encerramento, para vocês terem a paciência, exercer a paciência e comigo. Aí ele diz assim, acredite sempre que os outros nos apareçam à maneira de problema, somos para eles outros tanto problema a resolver. Quem disse que eu não sou problema para o outro? Não é não? Como devo ser problema para o outro? Às vezes eu nem sei. Às vezes eu sou problema para o outro. Eu sempre digo isso. Porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo direitinho, tudo certo. Mas o outro deve pensar assim, Sérgio é chato pra caramba. Sérgio é um problema na minha vida. Aí a gente fala assim, então não gosta de mim, né? Acha que eu sou problema? Se eu sou problema, vai embora, mas eu sou problema mesmo. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que modificar. E não tentar transformar o outro. Se você acha que eu sou problema, o problema é seu, você tem que ir embora. Conhece a Cida de Gabriel? Né? Quem conhece a Cida de Gabriel? Eu nasci assim, eu vou viver assim e vou morrer assim. Nós espíritas não podemos pensar nisso. Porque nós nascemos assim, mas nós não somos assim. E muito menos morrer desse jeito. Senão a gente está perdendo a nossa encarnação. Nós temos que nos modificar. E ele continua dizendo, diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente, ele vai dizer que é unicamente pelos outros, é que você se encontra.
Isso é fantástico, né? E se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. Veja bem, eu quando eu conheci a doutrina espírita, eu falei assim, encontrei um tesouro, né? Encontrei um tesouro, vou me dedicar, vou fazer, vou acontecer. Mas aí ele vai dizer o seguinte, e se realiza pelas conquistas supremas da felicidade e do amor. Então, a nossa conquista, ou a minha conquista, no caso, não está ligado hoje ao que eu conquistei, até materialmente, ou mesmo de conhecimento doutrinário, de trabalho espírita, que a espiritualidade me chama toda hora. Mas hoje eu tenho certeza, depois principalmente disso aqui, que a minha conquista é quando as pessoas, mais do que eu, se sentem felizes de ter esse conhecimento aprendizado e ter a satisfação de muitas vezes estar comigo sim. Né? Isso que a gente se sente realizado. O outro, porque a gente fala assim, eu vou na casa espírita, mas eu sei que se não tiver ninguém não tem problema, está cheio de espírito desencarnado. A pergunta, talvez vocês não saibam, mas eu vou fazer. Vocês acreditam que eu vejo espírito desencarnado? Quem acha que eu vejo espírito desencarnado aqui? Vocês acertaram, não vejo espírito desencarnado. Não vejo. Não tem a mediunidade da vidência. Então, quando eu chego num lugar que está vazio, eu não sei a quantidade que tem. Né? E às vezes nisso eu falo assim, eu vou falar para quem? Não sei para quem. Sempre estou falando para muita gente, mas eu não estou vendo. E eu, como estou no planeta de provas e expiações material, eu preciso que alguém o veja. Não por vaidade, não é isso. É porque eu vou ter certeza que a minha visão está funcionando. Não é? Apesar do óculos. Não é isso? Vocês lembram do Chico e do Dival? Que eles precisavam perguntar às pessoas se era encarnado ou desencarnado? Saber se era eu? Não preciso disso. Né? Então, até isso, eu chego aqui e vejo você, graças a Deus, eu estou enxergando. Né? Estou enxergando. Olha que beleza. Então, até para isso a gente precisa do outro. Eu, para encerrar, a maioria que sabe, eu trabalho em ambulância, né? Outro dia, nós estávamos com um paciente quase, né, à beira do desencarne, e a gente estava no trânsito, e eu achei assim interessante o desenrolar do ser humano, né? Ser humano. E motoqueiro, não sei quem anda de moto, mas o motoqueiro tem um problema no trânsito, que ele acha que porque ele tem uma moto, ele pode fazer o que ele quiser, no respeito dele do trânsito, né? O problema dos companheiros, não é meu. E a gente estava no trânsito, e era na Roberto Silveira, quem conhece aqui, na Roberto Silveira, muito engarrafado, e o médico e o técnico fazendo manobra para a gente chegar até a outra unidade para poder salvar o paciente. E aquele trânsito, e um buzinado, eu buzinando, eu não só estava usando a sirene, como eu estava buzinando, ninguém saía, o motoqueiro estava na frente, até que o médico, não aguentando mais, isso é um exemplo para mim, tá? Apesar do tempo que eu tenho, o médico, não aguentando mais, falou para o técnico, continua a manobra. Aí eu pensei, o que ele vai fazer? Ele abriu a janela da parte de trás onde ele estava, numa fúria, uma boa fúria, ele começou a bater do lado da ambulância, aos socos, e gritar, saiam que um ser humano vai morrer. Saiam que o ser humano vai morrer. Ele gritava igual um louco para poder salvar aquela vida de um homem usuário de drogas. E isso me chamou a atenção mais do que qualquer coisa. Como diz, não sei a religião dele. E eu
quase passei por cima de um monte depois disso, porque eu fiquei muito, como que eu vou dizer, me envolvi muito naquilo ali. E olha que são 22 anos fazendo isso. Mas aquela cena, mesmo depois de tudo, ainda me chamou a atenção que como o outro é importante para a gente. Que Jesus nos abençoe.